Está no ar o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença. Olá, ouvinte. Hoje é quarta-feira, 16 de abril de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviços para você. Eu sou o Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Eu fico com você sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do grande José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias. É hora do Giro de Notícias. E o Minha Casa Minha Vida foi expandido para a classe média. Agora quem ganha até R$12 mil por mês vai poder participar do programa de financiamento da habitação. A expectativa é atender 120 mil famílias ainda esse ano. Informações com Caroline Blaut. No interior do Acre, o servidor público Marcos Fernando Silva já tinha tentado financiar um imóvel, mas fora das faixas do programa Minha Casa Minha Vida, as condições oferecidas acabaram pesando no bolso. Agora, com a ampliação da faixa de renda, ele vê uma nova chance de conquistar o que chama de projeto de vida. Eu tenho essa necessidade de fazer esse investimento para os meus filhos que estudam fora. Eu acabei não realizando porque ficava de uma forma que eu considerei desvantajosa para mim. E agora eu estou muito feliz com essa possibilidade porque é uma necessidade e é um projeto de vida da família. A nova faixa 4 do Minha Casa Minha Vida atende famílias com renda mensal de R$12 mil. São até 420 meses para pagar, o equivalente a 35 anos, com juros de 10,5% ao ano. Esse índice é mais baixo do que as taxas oferecidas atualmente pelo mercado. O valor máximo do imóvel é de até R$500 mil, seja ele pronto ou na planta. Uma estratégia que, segundo o ministro das Cidades, Jader Filho, une inclusão, desenvolvimento urbano e geração de empregos. Construção civil é indutora do desenvolvimento e a habitação é um dos pilares centrais dessa grandiosa engrenagem. Mas é preciso que tenhamos a consciência de admitir que é necessário ir além. Não basta construir mais, é preciso construir melhor, com sustentabilidade, com inovação, com foco nas pessoas e no uso inteligente dos recursos. A data para início do financiamento da faixa 4 ainda não foi definida. A meta do governo é de contratar até 3 milhões de unidades habitacionais em todas as faixas do programa até o final de 2026. Reportagem Caroline Blaut. E foi publicado hoje no Diário Oficial da União as regras do programa Mobilidade Verde e Inovação, o MOVER. Ele traz uma série de mudanças na produção de veículos para reduzir a poluição. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto que regulamenta o programa Mobilidade Verde e Inovação, MOVER, lançado em 2024. A medida define parâmetros de eficiência energética, reciclabilidade e segurança para veículos comercializados no Brasil a partir de junho de 2025. Entre os principais pontos do decreto está a definição de metas progressivas de redução no consumo de energia e nas emissões de CO2 em veículos leves e pesados. A meta é reduzir em até 50% as emissões de carbono até 2030, em relação a 2011. Além disso, a partir de 2027, os veículos deverão conter até 85% de materiais reutilizáveis ou recicláveis, com metas ainda maiores para novos projetos. De acordo com o governo, o uso de sucatas veiculares vai ser incentivado. Pelo decreto, devem ser adotadas tecnologias como frenagem automática de emergência, controle de estabilidade e monitoramento de fadiga, com metas de 100% de atendimento até 2027. E as montadoras devem apresentar relatórios auditados sobre o cumprimento das metas. Segundo o governo, o não cumprimento pode gerar multas ou cancelamento de registros. O decreto integra a nova Indústria Brasil e estimula a modernização do setor automotivo, que já anunciou 130 bilhões de reais em investimentos.
Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. E agora à tarde, o vice-presidente ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, conversou com a imprensa para detalhar essas novas regras do Mover. Você vai saber todas essas informações na edição de hoje da Voz do Brasil. E agora vamos falar de um assunto que estamos sempre falando aqui, o uso das redes sociais por crianças. Que perigo, né? Mais uma tragédia que pode ter sido provocada por desafios online. Resultou na morte de uma criança de apenas 8 anos. A Advocacia Geral da União reforçou a importância de regras para coibir conteúdo falso e criminoso que circula pela internet. Informações com Raquel Miura. O advogado-geral da União, Jorge Messias, disse que as circunstâncias da morte da menina Sara Raíssa Pereira de Castro, de 8 anos, merecem rigorosa apuração e convocam a sociedade a refletir sobre a necessidade de um marco com regras eficientes para as redes sociais. Segundo as apurações, Sara foi encontrada desacordada no sofá da casa do avô, em cima de uma almofada encharcada de desodorante e perto de um frasco vazio do produto. Ela chegou a ser levada ao hospital de Ceilândia, cidade do Distrito Federal, mas não resistiu. A suspeita, inclusive da família, é de que a criança foi vítima de um desafio propagado na internet em que os participantes têm de inalar desodorante aerosol. Em publicação virtual, Jorge Messias disse que essa tragédia remarca a essencialidade de o país ter ferramentas regulatórias para prevenir e responsabilizar de forma efetiva os divulgadores de conteúdos falsos e maliciosos nas redes sociais, bem como as Big Techs, as grandes empresas do setor, quando elas se omitem visando transformar desinformação em lucro. Ao prestar solidariedade à família e aos amigos da menina Sara, o advogado-geral da União disse que essa agenda não é só do governo, mas uma pauta que interessa às famílias brasileiras. De Brasília, Raquel Miura. E a família brasileira tem papel fundamental, né, nessa questão aí das crianças, jovens e adolescentes usando redes sociais e internet. Primeiro, questão da educação, né? Conversar com os filhos. Veja só, a menina de 8 anos foi cheirar desodorante. Primeiro, qual é a graça disso, né? Segundo, qual o objetivo, que prêmio ela poderia ganhar com isso, e aí explicar, olha só, a menina foi cheirar desodorante para participar do desafio, sabe-se lá se ia ganhar alguma coisa e acabou perdendo a vida, né? Então a questão de presença da família, tem que ter o acompanhamento, que significa fiscalização realmente do que as crianças estão consumindo na internet, e é claro, muita conversa clara, aberta, explicando, procurando, né, convencer de que tem muita baboseira, tem muita maldade na internet mesmo, sem pé nem cabimento. Quer dizer, o cara que inventou um desafio desse, possivelmente ele nem sabia que o desodorante podia matar uma criança. Mas tá aí a prova, né? Então você vê, tem coisas sem finalidade. Agora tem um outro lado também que a gente já comentou aqui no programa, né? A responsabilidade dessas Big Techs. Olha, se a Big Tech tem tecnologia para conectar, para fiscalizar milhões, bilhões de usuários no mundo todo, é lógico que ela tem tecnologia para impedir essas barbaridades de acontecerem. Não fazem isso, a gente levantou uma das hipóteses, é porque essas idiotices, elas geram o tal do engajamento, que é o cara ficar ali, né, rodando tela, participando de desafios, de tudo quanto é besteira, porque a besteira, né, atrai mais, né? Quando a coisa é boa, bonita e tal, o cara dá uma olhadinha e segue em frente. O cara quer ver tragédia, desgraça, é o instinto ruim do ser humano ali sendo... E aí isso é o que gera engajamento. E o engajamento para as Big Tech significa o quê? Dinheiro. No final das contas é tudo dinheiro, porque aí o cara tá lá com bilhões de usuários, seguidores e não sei o quê, e aí ele tá transformando isso em dinheiro, utilizando inclusive os dados dessas pessoas. Mas enfim, é um assunto que ainda vai render muito. Infelizmente, temos aí que comunicar a morte de uma menina de 8 anos por causa de mais uma besteira na internet. Vamos lá, o governo encaminhou a proposta de lei de diretrizes orçamentárias para 2026. Essa lei prevê como o governo vai gastar o dinheiro do ano e traz definições como, por exemplo, o valor do salário mínimo. Dilson Santa Fé tem os detalhes.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou ao Congresso Nacional proposta de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, para 2026. O texto prevê salário mínimo de R$ 1.630, com ganho real de 2,5%. A correção no valor vai ser feita por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC. O projeto de lei foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União. Além de traçar regras para despesas dos poderes executivo, legislativo e judiciário, a LDO organiza o repasse de verbas da União para estados, municípios e entidades privadas. O projeto deve ser devolvido pelo Congresso para sanção presidencial até o dia 17 de julho. Na última quinta-feira, dia 10, o presidente Lula sancionou a Lei Orçamentária da União, a LOA, para 2025. O salário mínimo de R$ 1.518 representa um aumento real de 2,5%. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. Olha, essa LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é crucial para o governo brasileiro. É ela que determina ali as diretrizes, as prioridades, respeitando as metas fiscais, a lei, né, de como receber e gastar esse dinheiro. Até porque, pela lei mesmo, né, o governo, se inventar uma despesa, né? Se inventar de aumentar o salário, se inventar disso, daquilo, vai ter que mostrar de onde que vai vir a receita, né? Essa é a determinação. Então, essa LDO orienta exatamente a LOA, que é outra coisa, que é a Lei Orçamentária Anual. E ela define regras para as receitas, despesas, transferências, financiamentos, e tudo tem que ser ajustado a uma outra sigla, PPA, que é o Plano Plurianual, aquele planejamento um pouco mais de longo prazo, não só para 2026, por exemplo, agora estão falando aí da LDO de 2026, né? Mas o Plano Plurianual, ele vai mais, são 4 anos cada PPA, né? E é claro que tem que ajustar também a realidade financeira. Às vezes o governo acha que vai arrecadar um tanto e arrecada menos, às vezes acha que vai arrecadar um tanto e arrecada mais, e aí tem uma folguinha para fazer esses ajustes. São esses ajustes que têm que estar previstos na LDO que está sendo discutida aí. Inclusive o aumento do salário mínimo estipulado para 2026 já, né? Bom, já está disponível a lista de pessoas que justificaram a ausência no INSEJA, que é o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Vamos ouvir. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, disponibilizou nesta terça-feira, dia 15, os resultados dos recursos sobre a justificativa de ausência no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, INSEJA. A justificativa por falta na edição anterior era obrigatória para as pessoas que pretendiam fazer o INSEJA 2025 de forma gratuita. O exame é uma oportunidade para quem busca a certificação do ensino fundamental e médio. Os participantes que não justificaram a falta ou que tiveram a justificativa reprovada devem ressarcir o valor de R$ 40 ao INEP. A data para pagamento vai de 21 de abril a 7 de maio. O boleto de ressarcimento deve ser gerado unicamente por meio do sistema INSEJA. Qualquer tentativa de transação que não atenda aos critérios mencionados é falsa. O prazo para inscrição no INSEJA 2025 também vai de 21 de abril a 7 de maio. Os interessados devem se inscrever e realizar os demais procedimentos, como solicitações de atendimento especializado, somente por meio do sistema INSEJA. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. E a gente continua falando sobre educação, agora com a participação da repórter Luana Karen, que está ao vivo aqui no estúdio. Agora há pouco o MEC, o Ministério da Educação, lançou um edital para a seleção de experiências inspiradoras na educação em tempo integral. É isso, Luana? Explica pra gente como é que vai ser esse edital. Boa tarde. É isso mesmo, Luciano. Boa tarde para você, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Olha, a ideia é mapear, identificar, né, e reconhecer ações de gestão e projetos pedagógicos que possam servir de modelo para o país. A premiação para aqueles selecionados vai vir em forma de muita divulgação. As iniciativas selecionadas vão integrar o mapa de experiências, que é uma espécie de repositório para ser compartilhada com todo o país. Ou seja, aquela ideia boa que está sendo posta em prática na educação em tempo integral pode virar um modelo para o país inteiro. Também está prevista aí entre as premiações a realização de uma mostra nacional de práticas inspiradoras, a publicação de um e-book, a produção de um curta-metragem e, inclusive, Luciano, o intercâmbio
intercâmbio presencial entre escolas com despesas de diárias e passagens custeadas pelo Ministério da Educação, ou seja, uma troca ali de experiências positivas na educação em tempo integral em todo o país. As inscrições, para quem tem aí essa prática na sua escola, as inscrições começam na próxima quinta-feira e podem ser feitas até o dia 16 de maio pelas secretarias de educação municipais, estaduais e distrital. E podem participar escolas públicas de todo o país e de todas as etapas da educação básica, da creche até o ensino médio, Luciano. Beleza. O ensino integral é aquele que a criança fica mais tempo no colégio, tipo uns 2 turnos, né? E tem se mostrado interessante para a sociedade brasileira, começando pela família, né? Que sabe que seu filho está lá protegido, não está largado na rua, não está fazendo besteira por aí, né? Tá dentro do colégio. E aí essa ideia é exatamente tornar esse ensino integral, essa educação integral interessante para o aluno, para o próprio aluno, né? Para que ele não queira sair do colégio, matar a aula e essas coisas, né? Isso, Luciano. E o MEC quer identificar essas melhores propostas, um programa, uma aula específica, um projeto especial que tenha dentro da escola para poder disseminar isso em todo o país, porque as redes estaduais e municipais, elas têm uma certa liberdade para formular os seus planos e nesse momento a gente pode compartilhar com todo o país. Um outro dado interessante é que o governo tem investido para aumentar a quantidade de escolas em tempo integral no país. Desde 2023 foram investidos mais de 4 bilhões de reais e o número de entes federados, né, estados, municípios, das cidades que oferecem a modalidade de ensino em tempo integral pulou de 17% em 2022 para 64% em 2024, Luciano. Olha aí, boa notícia. Obrigado, Luana. Valeu, vamos seguindo aqui com o nosso Giro de Notícias. Quem faltou no Enem no ano passado precisa justificar a ausência para conseguir fazer a prova de graça esse ano. Conta aí, Claudimário Carvalho. Quem faltou aos 2 dias de prova do Enem 2024 e deseja fazer o exame de 2025 sem pagar a taxa de inscrição, precisa justificar a ausência. O prazo para envio da documentação vai até o dia 25 de abril e deve ser feito pela página do participante com login do gov.br. A ausência só será aceita se o motivo estiver previsto no edital, como emergências médicas, luto, acidentes, casamento, entre outros. Além da justificativa, a mesma página também reúne o pedido de isenção da taxa. Entre os públicos que têm direito à gratuidade estão estudantes da rede pública no 3º ano do ensino médio, ex-alunos de escola pública ou bolsistas integrais e pessoas inscritas no CadÚnico. O resultado das solicitações será divulgado no dia 12 de maio. Quem tiver o pedido negado poderá entrar com recurso entre os dias 12 e 16 de maio. O Enem é a principal porta de entrada para universidades públicas e privadas no Brasil, além de permitir o acesso a programas como SISU, ProUni e FIES. As notas também são aceitas por universidades portuguesas conveniadas com o INEP. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Os servidores do INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, incluindo os peritos médicos, vão voltar a ganhar bônus de produtividade, como incentivo para reduzir a fila de espera para análise de benefícios previdenciários e assistenciais. Stefânia Lima explica pra gente. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou uma nova medida provisória que cria o Programa de Gerenciamento de Benefícios. O objetivo, segundo o governo, é viabilizar reavaliações e revisões de benefícios previdenciários e assistenciais. Segundo o governo, o programa foca em processos com prazo de análise superior a 45 dias, ações judiciais e avaliações sociais do benefício de prestação continuada, o BPC. A MP prevê um pagamento de bônus por produtividade de R$ 68,00 para servidores do INSS e R$ 75,00 para peritos médicos federais, por processo ou perícia concluídos, além das atividades normais. No caso das perícias, o bônus será pago quando forem feitas fora do expediente ou aos fins de semana, em locais com falta de atendimento ou com prazos de agendamento acima de 30 dias.
A bonificação só será paga a quem cumprir metas de desempenho e não será válida para grevistas ou servidores compensando horas. A vigência da medida é de 12 meses, prorrogáveis por mais 12, dependendo da aprovação do Congresso. O custo exato da ação ainda não foi divulgado e os pagamentos vão depender da autorização orçamentária. A regulamentação sobre metas e prioridades será definida por portaria conjunta da Casa Civil e dos Ministérios da Previdência e da Gestão. Com supervisão de Lucília Araújo, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. O esforço do INSS para reduzir as filas continua. Uma parceria entre o Instituto e os Correios somou 65 mil atendimentos. Lucília Araújo. A parceria entre o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, e os Correios para recebimento do Ateste-Med resultou em mais de 65 mil atendimentos no período de outubro de 2024 a março de 2025. O serviço permite que segurados que precisam de afastamento do trabalho de até 180 dias façam o seu requerimento do benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, em uma das agências dos Correios no país. Os beneficiários podem ainda apresentar documentos nos casos de cumprimento de exigência, que ocorre quando são identificadas pendências documentais. De acordo com o governo federal, São Paulo lidera em atendimentos, seguido por Curitiba, Vitória, Maringá e Distrito Federal. Atualmente, mais de 4 mil agências estão habilitadas para o serviço. Também é possível iniciar o processo pela Central 135. Neste caso, após a solicitação do cadastro pelo telefone, o beneficiário terá um prazo de 5 dias para apresentar a documentação obrigatória nas agências dos Correios e finalizar o atendimento. Acesse informações mais detalhadas em gov.br/previdência. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. E agora vamos saber como é que está o tempo em todas as regiões do país. Roda a previsão aí, Zé. Previsão do tempo para esta quinta-feira, 17 de abril de 2025. Centro-Oeste. Brasília, capital federal, tem nesta quinta-feira sol entre muitas nuvens com chuva isolada pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde, com os termômetros registrando mínima de 18 e máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar é de 95% a 50%. Cuiabá, no Mato Grosso, fica com muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar é de 100% a 80%. Nordeste. Salvador, na Bahia, apresenta sol entre muitas nuvens pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura marca mínima de 25 e máxima de 31 graus. A umidade do ar vai de 90% a 60%. Bacabal, no Maranhão, festeja aniversário com muitas nuvens com chuva isolada. A temperatura oscila entre 25 e 34 graus. A umidade do ar é de 100% a 50%. Norte. Boa Vista, em Roraima, tem muitas nuvens com chuvas isoladas. A temperatura mínima é de 26 e a máxima de 38 graus. A umidade do ar é de 98% a 75%. Rio Branco, no Acre, fica com o tempo encoberto com muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar é de 98% a 65%. Sudeste. Vitória, no Espírito Santo, tem sol entre muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 32 graus. A umidade do ar vai de 100% a 60%. São Sebastião do Alto, no Rio de Janeiro, festeja aniversário com tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 24 graus. A umidade do ar é de 100% a 70%. Sul. Curitiba, no Paraná, tem sol entre poucas nuvens. A temperatura mínima é de 14 e a máxima de 25 graus. A umidade do ar é de 90% a 40%. Taquara, no Rio Grande do Sul, celebra aniversário com sol entre poucas nuvens. A temperatura mínima é de 15 e a máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100% e 50%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 17 de abril de 2025.
Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Vamos lá então, aproveitando para mandar um abraço para todos os moradores das cidades que fazem aniversário hoje. Parabéns para Codó, no Maranhão, Montanha, no Espírito Santo e Santiago do Sul, em Santa Catarina, que completam mais um ano hoje. Vamos ver aqui, então, no nosso Comunica BR, como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Codó, no Maranhão, tem aqui informação de transferências para o município nestes meses de janeiro e fevereiro, transferências de 80 milhões, arredondando, 80 milhões de reais já foram transferidos pelo governo federal para o município de Codó. Isso, por exemplo, atende a 21 mil famílias que são beneficiadas no mês com o Bolsa Família, um benefício médio de R$ 720 reais por família lá em Codó, no Maranhão. Também atende, por exemplo, 4.580 pessoas que são inscritas no BPC, o benefício de prestação continuada. Destas 4.580, 2.970 são pessoas com deficiência e 1.610 pessoas idosas, que recebem aí um salário mínimo dentro do benefício de prestação continuada. Montanha, no Espírito Santo, olha que interessante, sabe aquele programa Desenrola Brasil, que foi no final do ano passado? Pois bem, lá em Montanha foram atendidas 258 pessoas beneficiadas aí na faixa 1, que é a pessoa com aquela renda mensal de até 2 salários mínimos e inscrita aí no CAD único, sendo que 53% são mulheres. Foram negociados 562 contratos, portanto tinha gente com mais de um contrato, mais de uma dívida, né? Gente quebrada mesmo que usou o Desenrola Brasil, e olha o resultado. O valor original desses 562 contratos era R$ 1.340.000. Ficou por R$ 237.000, um desconto aí de quase 83%. Valeu ou não valeu o Desenrola Brasil? Por isso que já tem gente esperando o próximo Desenrola. Mas calma, não vai cair em fake news que ainda não está rolando o Desenrola 2, a missão. Aguarde. Santiago do Sul, Santa Catarina, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, acionado agora no início de 2025, tem um projeto de inovação e desenvolvimento científico e tecnológico beneficiado aí com recursos no total de R$ 330 mil do governo federal através deste fundo para um contrato lá em Santiago do Sul, Santa Catarina. E eu estou contando agora coisas diferentes porque dá para você ver várias informações lá no Comunica BR. Tem uma parte de relatórios que tem muita coisa que o governo federal está enviando aí para a sua cidade. Para você saber, é só jogar na internet Comunica BR. E você ainda vai ouvir hoje no nosso Assunto Federal os destaques da Voz do Brasil de hoje e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h28. Assunto Federal. O programa Brasil Mais Produtivo volta a visitar diferentes capitais do país em 2025, a partir de maio. Saiba onde e a partir de quando você vai poder conhecer de perto as soluções que podem transformar a sua empresa no Boletim Brasil a Todo Vapor. Você está ouvindo Brasil a Todo Vapor. Começa agora Brasil a Todo Vapor, uma produção da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABDI, sobre a iniciativa do governo federal que está impulsionando a produtividade das empresas brasileiras, o programa Brasil Mais Produtivo. Atenção! Depois de visitarem em 2024 10 capitais em todo o país, entre elas Fortaleza, Belo Horizonte, Belém, Rio Branco e Goiânia, os roadshows do Brasil Mais Produtivo voltam a circular muito em breve pelos estados para ampliar o engajamento de micro, pequenas e médias empresas industriais ao programa.
A edição 2025 dos Roadshows tem início no mês que vem, maio, com uma programação que inclui as capitais não visitadas no ano passado: João Pessoa, Vitória, Porto Alegre, Teresina, Cuiabá, Rio de Janeiro, Salvador, Natal, Campo Grande, Manaus e São Luís. Organizados pelo SEBRAE e pelo SENAI e realizados em parceria com a ABDI, o BNDES, a FINEP e a Embrapi, como em 2024, os roadshows vão oferecer aos empreendedores, associações de classe, sindicatos e arranjos produtivos locais não apenas informações sobre como aderir ao Brasil mais produtivo, mas também sobre como acessar as oportunidades de consultorias oferecidas por ele. O gerente de negócios de inovação e tecnologia do Senai Nacional, Flávio Marinho, destaca a importância de um empresário aderir ao programa para ganhar produtividade, eficiência energética e transformação digital em seus negócios. Você conhece o Brasil mais produtivo? Venha participar do roadshow do programa para conhecer a história de sucesso e os resultados alcançados. É muito importante que as micro, pequenas e médias indústrias conheçam o programa e as opções de consultorias e cursos que promovem o aumento dos ganhos de produtividade, eficiência energética e a transformação digital do seu negócio. Visite nossa plataforma e garanta já a sua vaga no programa. Fique de olho! A lista com as datas e os locais dos eventos será divulgada em breve. Acesse a página do programa na internet, inscreva-se e não perca essa oportunidade de conhecer de perto as soluções que podem transformar a sua empresa. Anote o endereço: brasilmaisprodutivo.mdic.gov.br. Da ABDI em Brasília, Nelson Aguiar. O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov. Toca na Esplanada, hein? Hoje o pedido de música é do ministro Valdez Góes, da Integração e do Desenvolvimento Regional, um samba em homenagem ao estado do Amapá, não é isso, ministro? Mas já passou o carnaval, mas eu vou pedir uma música que as pessoas precisam ouvir mais vezes, que homenageia o estado do Amapá, homenagem feita pela Beija-Flor, que foi campeã do Carnaval Carioca em 2008, certo? 2008, e fruto de uma homenagem que fez ao Amapá, chamada Macapaba. Eita, tem uma frase, Equinócio Solar. Então, vamos pedir essa música, que é uma música feita pela Beija-Flor no Carnaval, homenageando o meu querido estado do Amapá. E é muito importante que as pessoas ouçam essa música, e quem ouviu uma vez não vai deixar mais de ouvir, porque é uma viagem que faz as pessoas perceberem o que é a poesia do encontro do rio com o mar, certo? Da linha do Equador beijando o rio Amazonas, do endereço único do mundo, que é o meio do mundo, esquina com o rio Amazonas. Isso é o meu Amapá, e que a Beija-Flor traduziu na avenida com Equinócio Solar, Macapaba. A minha fonte de energia, ó deusa do meu samba, uma flor de Macapá, no manto azul da fantasia, me faz mais forte, extremo norte, a luz solar ilumina meu interior, vou viajar na linha do Equador. Emana o
poema. Quem fez meu criador se orgulhar. Os Cunanis, Aristés, Maracás, foram 10, foram mais. Pelo Amapá, quem foi meu Deus que fez o barro poema? Quem fez meu criador se orgulhar. Os Cunanis, Aristés, Maracás, foram 10, foram mais. Pelo Amapá. Um dia, navegando em Rio do Pão, a viagem fantasia, os filhos de Canaã, a marca da terra cobiçada, e merece em leva no Brasil, a mão de Aneja, na fortaleza pela proteção da vida, em São José de Macapá, Ilha Maria, minha estrela preferida, era Zamora, em Mazatã, retiro meu chapéu de pamba e assim, o Marabá, Marco Zero, cai no samba, sou tambores no tocar do tamborim, o meu valor me faz brilhar, iluminar o meu estado de amor, comunidade, me põe respeito, bate no peito, eu sou beija-flor, o meu valor me faz brilhar, iluminar o meu estado de amor, comunidade, me põe respeito, bate no peito, eu sou beija-flor. O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov. Assunto Federal. A criação de bezerros leiteiros em sistemas coletivos de pasto é um modelo que vem sendo pesquisado pela Embrapa. Ele reduz a mão de obra e aumenta o bem-estar dos animais. Vamos ouvir o Prosa Rural. Vem aí, mais um programa Prosa Rural, com informações preciosas para você que vive no campo. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa. Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, ouvinte do Prosa Rural. Está começando agora mais um programa. O assunto vai tratar do bem-estar de bezerros de leite e como a socialização com outros animais afeta a sanidade e a produção. Aqui quem fala é Jorge Macau, jornalista da Embrapa. Neste programa, você vai acompanhar uma conversa com a pesquisadora Tereza Alves. Ela é responsável pelo rebanho leiteiro da Embrapa Pecuária Sudeste, lá de São Carlos, São Paulo, há muitos anos. Além da experiência, as pesquisas na área têm ajudado a melhorar o dia a dia dos bezerros e das vacas da Fazenda Canchim. A pesquisadora Tereza vai apresentar um experimento onde ficou comprovado que o enriquecimento social influencia no comportamento dos bezerros leiteiros em sistemas coletivos a pasto. Tereza contou ao Prosa Rural que a ideia foi melhorar a capacidade dos animais em lidar com mudanças de ambiente. Além dos animais dividirem o espaço, a pesquisa colocou objetos como escova, bola e espantalho para tentar identificar os benefícios funcionais e biológicos desses brinquedos. A jornalista da Embrapa Pecuária Sudeste, Gisele Rosso, conversou com a pesquisadora Tereza Alves para saber um pouco mais sobre como surgiu, o que foi que motivou essa pesquisa interessante e diferente, já que envolve bezerros recém-nascidos. Um dedo de prosa. Tereza, vamos lá então. Por que vocês pensaram nesse projeto, né? Por que fazer isso? O que acontece? Em sistemas de produção de leite, onde as vacas são mais especializadas, então onde elas produzem mais leite, a vaca ela não tem a dependência do bezerro próximo a ela para ela produzir o leite no momento da ordenha, né? Então o que acontece? Quando os bezerros nascem, ele é separado da vaca após o nascimento e a vaca vai para o sistema onde é ordenhada e o bezerro vai para o bezerreiro. E normalmente nesses sistemas
os bezerros passam essa primeira fase, que seria a fase de aleitamento, entre 60 e 90 dias, eles passam em sistemas sozinhos. Então, o alojamento mais utilizado são baias individuais, onde o bezerro fica sozinho durante esse período. E, tendo isso em vista, a gente tem duas coisas importantes para destacar. A primeira é que essa é a fase mais importante do desenvolvimento do bezerro. Então, tudo que acontece com o bezerro nessa fase, então, se for uma bezerra, se ela ficar muito doente nessa fase, se ela não comer direito nessa fase, isso vai interferir na produção dela no futuro. E outra coisa muito importante de se destacar é que os bovinos são animais que a gente chama de animais gregários, animais que vivem em grupos, né? Então, eles já formam rebanhos e vivem em grupos, né? E essa socialização no início da vida é extremamente importante para os bezerros, né? Quando a gente cria ele nessa primeira fase, que é mais importante, sozinho, né? A gente priva ele de algo que é natural, né? E isso gera para o animal uma frustração. E aqui na Embrapa, então, a gente tinha um sistema que era um sistema a pasto, onde os animais eles eram criados de forma individual. E tendo pensado em tudo isso, né, na questão da importância da socialização, do desenvolvimento, a gente resolveu fazer um experimento para comprovar se havia diferença entre a criação dos animais em grupos com a criação dos animais de forma individual. Nossa, muito interessante saber o que originou esse estudo, saber que a pesquisa se interessa pelo bem-estar como forma de trazer mais conforto para os animais. E isso gera impactos positivos no desempenho desses animais em sua fase adulta. Mas vamos continuar ouvindo a entrevista com a pesquisadora Tereza Alves. Então a gente fez 2 experimentos. Um primeiro experimento, então, a gente comparou os animais criados sozinhos, da forma que era antigamente. Então, eles ficavam no pasto, mas eles ficavam presos em corrente, onde eles podiam se movimentar de um lado ao outro, com sistemas onde eles eram criados em trios. Então, eram 3 bezerros dentro de um piquete. Então, eles ficavam soltos, tendo acesso a toda a área do piquete. E o que a gente observou? Que os animais que eram criados em grupo passaram um tempo maior comendo, tomando água e ruminando do que os animais que ficavam sozinhos. Outra coisa importante que a gente observou foram que os animais que eram criados sozinhos passavam mais tempo tentando interagir com outros bezerros. Então os bezerros podiam se ver, eles não podiam se encostar, mas eles podiam se ver. Então eles passaram mais tempo tentando ter esse contato do que os animais que estavam juntos passaram interagindo entre eles, né? Então eles passaram um tempo até 15 vezes maior tentando ter contato com o bezerro vizinho do que os outros bezerros passaram brincando realmente quando eles estavam em sistemas em grupos. E a gente não observou diferença nesse experimento no ganho de peso dos animais. E também nos 2 grupos, os animais ficaram doentes, tá? Então não teve nenhum grupo que o animal não ficou doente, mas o número de vezes que os animais ficaram doentes, aí foi medido a diarreia, foi igual para os 2 grupos. Nossa, que interessante! Então esse estudo obteve um conhecimento importante com relação ao que já é considerado um paradigma relativo à criação do animal sozinho. Tereza, você poderia explicar isso melhor para a gente? A gente observou que os 2 grupos tiveram animais que ficaram doentes, né? Então, o que acontece? Os animais criados sozinhos, eles ficavam tentando encontrar com os outros animais. Imagine a frustração do bezerrinho querendo brincar com outro animal e não conseguir encostar. Então, o que a gente viu? Que a gente não mediu a quantidade de comida, mas a gente viu que os animais em grupo comeram mais devagar. Então, eles ficavam mais tempo na área do coxo se alimentando. Enquanto os animais sozinhos comiam muito rápido, né? E tomavam água muito rápido. Então, isso provavelmente foi devido a uma ansiedade que causou nos animais. Pois é, amigo ouvinte, a interação entre animais em grupo na fase de aleitamento tem seus pontos positivos, gerando bem-estar. Mas a Gisele Rosso tem mais uma pergunta para a pesquisadora Tereza Alves. Tereza, além de vocês deixarem os animais em grupo,
vocês também colocaram objetos para ver como seria a interação dos animais com esses objetos. Quero saber como que foi isso, né? Quais objetos vocês colocaram e como foi a interação dos animais com cada objeto. A gente começou a ver o que mais a gente poderia fazer para melhorar o ambiente desses animais. Então a gente fez um experimento onde a gente colocou o que a gente chama de enriquecimento ambiental dentro dos piquetes. Então, parte dos animais agora foram criados com esses enriquecimentos, esses itens de enriquecimento, né? Que a gente fala que são enriquecimentos também físicos, né? Que são itens que os animais podem brincar, e parte dos animais ficaram no ambiente onde eles já estavam, que é um ambiente a pasto dentro dos piquetes. E o que a gente colocou? A gente colocou a escova. Então, que o ato de se coçar já é natural dos bovinos, então a gente colocou uma escova, a gente colocou uma bola, pensando que os animais iam interagir para brincar mesmo, algo mais lúdico, e a gente colocou um espantalho. Inclusive os espantalhos usavam roupas muito semelhantes à roupa dos funcionários aqui do sistema, né? Para pensar como se fosse uma interação com o humano, né? Para a gente poder avaliar esses tipos de interação. E o que a gente observou, então, né? Que os animais que ficaram nos sistemas com o enriquecimento, então onde tinham esses brinquedos, vamos dizer assim, eles passaram mais tempo comendo. Só que eles passaram menos tempo interagindo entre eles, então eles passaram menos tempo brincando entre eles e menos tempo explorando o ambiente e menos tempo pastejando do que os animais que não tinham. Mas por que isso? Porque esse tempo menor que eles passaram fazendo essas coisas, eles passaram brincando com esses itens. Então a gente separou a interação com o ambiente da interação com os itens, né? Outra coisa que a gente observou foi que também a gente não teve diferença entre os grupos com relação ao ganho de peso. Então os dois tiveram o desempenho, né, o desenvolvimento igual. Né? E com relação ao uso dos brinquedos, o que a gente observou com relação a isso? Que o item que eles mais utilizaram foi a escova. Então, do tempo que eles passaram interagindo, 47% desse tempo eles interagiram com a escova, né? Então, como eles já têm o hábito de se coçar, eles passaram a utilizar a escova para se coçar. Os outros animais não tinham escova, então eles coçavam, por exemplo, em morões, né? O segundo objeto que eles mais interagiram foi com o espantalho. Então eles passaram 29% do tempo interagindo com o espantalho. E isso acontecia principalmente nos horários próximos ao horário do fornecimento do leite. Então a gente observou o quê? Que eles fizeram uma relação realmente do espantalho com a pessoa que fornecia o leite, né? E o item que eles menos usaram, mas não foi tão menos assim, foi a bola, né? Que foi 24% do tempo. Obrigado, pesquisadora Tereza Alves, pelas excelentes informações. Os produtores de leite, depois de ouvirem esse programa, devem ajustar a forma de alocar os animais quando são separados das mães e ainda pensar em como melhorar a vida desses bezerros. Então, querido ouvinte, continue ligado aqui com a gente. Vamos conversar mais um pouco com a pesquisadora Tereza. Muitos produtores devem estar se perguntando agora sobre a ocorrência da mamada cruzada. Essa ação pode resultar em ferimentos e interferir no desempenho produtivo. Conte pra gente, Tereza, o que vocês fizeram lá na Fazenda Canchim com relação a isso. Pitacos da hora. A mamada cruzada, ela realmente é um ato indesejado. É quando um bezerro tenta mamar em outro bezerro. Então, em qualquer lugar do outro bezerro, em orelha, em umbigo, no próprio úbere ou em qualquer parte do corpo do bezerro. E isso pode causar, por exemplo, queda de pelo, pode causar infecções, pode causar transmissão de doenças. Então, é algo que a gente não quer que aconteça. O que a gente observou dentro do experimento? Que a incidência de mamada cruzada, o tempo que eles passaram tentando ter esse comportamento, foi muito baixo, né? Foi menos de 0,5% do tempo que foi observado. Mas o que acontece? A gente tem um fator muito importante que é o tipo de
A forma de fornecimento do leite, que são em bicos, onde o leite desce de forma lenta. Isso é muito importante porque já causa uma sensação de saciedade para o animal, né? E outra coisa é, os animais estão num ambiente muito rico. Então, essa parte de ter um ambiente com muito estímulo é importante também porque acaba distraindo o bezerro de ter um ato que a gente fala que é um ato indesejado. Obrigado, pesquisadora Tereza Alves, da Embrapa Pecuária Sudeste, que fica localizada em São Carlos, São Paulo. Então é isso aí. O estresse dos animais nunca é bom nem para eles, nem para o produtor. Na página da Embrapa Pecuária Sudeste, na internet, tem muita informação sobre o assunto. O endereço é www.embrapa.br/pecuária-sudeste. Pois é, amigo ouvinte, o programa está acabando. Então pegue uma caneta e papel e anote o telefone da Embrapa Pecuária Sudeste. É só ligar, 16 é o DDD, telefone 3411-5600. Caso você preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Fale Conosco e o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. A prosa foi boa, mas chegou a hora de ir. Agradeço a sua atenção e até a próxima. Este programa é uma produção da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Roteiro e entrevistas, Gisele Rosso. Edição de roteiro e apresentação, Jorge Macal. Edição de áudio, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Pecuária Sudeste. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Prazo para enfrentar os desafios dos próximos 25 anos. É a Estratégia Brasil 2050, uma iniciativa que reúne diferentes vozes do país para pensar juntos o futuro. Vamos saber como participar no Planejamento em Pauta. Planejamento em Pauta. Notícias do orçamento público para o cidadão. Uma parceria entre o Ministério do Planejamento e Orçamento e a Rede Nacional de Rádio. Professores, servidores públicos, estudantes, empresárias, aposentadas, pessoas diferentes, histórias distintas, mas algo em comum. Todos têm uma ideia clara sobre o Brasil que desejam viver até 2050. O Brasil que queremos é um Brasil de conquista. Um Brasil mais igual, mais justo. Um país que a gente tenha o prazer de ser brasileiro. Esse é o ponto de partida da Estratégia Brasil 2050. Um plano de Estado que está sendo construído de maneira colaborativa pelo Ministério do Planejamento e Orçamento e os brasileiros. Um plano de longo prazo que vai orientar as grandes decisões nacionais nos próximos 25 anos. E não dá para imaginar o futuro do Brasil sem ouvir quem faz o país acontecer. Eu sou Antônia Gomes de Oliveira, sou aposentada. Sou Cristiane Valadares, atuo como coordenadora pedagógica em uma escola estadual. Valdenha Aguiar Ramos, sou dirigente sindical. Uma série de encontros está sendo realizada em várias regiões do país. Já foram feitas 7 reuniões no Nordeste, Sudeste e outras virão até junho. A ideia é poderosa: construir um plano de futuro que tenha de verdade a cara e a voz do Brasil. Vozes de diversos futuros possíveis. E um Brasil em comum, mais justo, mais estável, mais preparado. Mas o caminho até lá exige enfrentar gargalos que não são novos: desigualdade, baixa produtividade, exclusão social, falta de investimentos em tecnologia e inovação. Para Virgínia de Ângeles, secretária nacional de Planejamento, o futuro do país deve estar na base das decisões que moldam o hoje. Pensar no longo prazo não é prever futuros, isso é impossível, é antecipar possibilidades. E o que a gente busca construir com esse planejamento são cenários possíveis
considerando essas grandes tendências que a gente tem e as grandes incertezas também que se anunciam. Um país só avança quando os trabalhadores participam do debate. E isso, diz o sindicalista Valdênio, não pode ficar só no discurso. Eu não acredito que esse processo de evolução, os trabalhadores não estejam inseridos dentro do debate, da sustentabilidade, da evolução, do crescimento. O Brasil é um país grande, um país em crescimento que merece respeito. E quem já viu muita coisa nesta vida, como o caso da dona Antônia, sabe. Sem decisão política, os sonhos ficam no papel. E quando a gente quer e a gente se reúne, se une para tal coisa, a gente consegue. Olha, é difícil a gente enumerar, porque são muitos, né, as dificuldades. Mas eu acho que nós, só em querermos, já é uma grande coisa, né? E tendo os nossos governantes que estão querendo fazer alguma coisa, eu acho que é por aí. Vitória, Belo Horizonte, São Paulo, João Pessoa, Olinda, Fortaleza e Salvador já entraram na roda de conversa sobre o Brasil do futuro. Para a Secretária Nacional de Planejamento, pensar o futuro é, antes de tudo, começar a transformar o presente. Pensar no hoje exige que a gente tenha sempre esse horizonte de futuro na mesa de decisão. Porque cada real que é investido hoje, cada alocação que é feita hoje, ela se reflete na construção que nós queremos fazer. Como afirmou Virginia de Ângeles, construir o Brasil de 2050 é um exercício de comunhão, de juntar vozes, ideias e vontades em torno de um sonho. Os homens, eles não se transformam por si sós, eles só se transformam em comunhão. E o que a gente busca aqui com a construção da Estratégia Brasil 2050 é fazer essa comunhão, uma comunhão de esforços, uma união, para que a gente possa, de fato, avançar na direção de um país mais desenvolvido, né, nesse país do futuro com que a gente sonha. Os diálogos participativos continuarão até junho em diversas capitais e as contribuições serão consolidadas na Estratégia Brasil 2050, que tem conclusão prevista para este primeiro semestre. Os próximos encontros já têm data marcada: Rio Grande do Sul no dia 24 de abril, Brasília no dia 29, Mato Grosso do Sul no dia 9 de maio e Pará no dia 30 de maio. E você? Já disse qual é o seu sonho de país? Acesse brasilparticipativo.presidencia.gov.br e faça parte da Estratégia Brasil 2050. Você acabou de ouvir o Planejamento em Pauta, parceria entre o Ministério do Planejamento e Orçamento e a Rede Nacional de Rádio. Assunto Federal. Vamos lá, para finalizar, vamos receber a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente aqui em primeira mão os destaques da Voz. Boa tarde, Mari. Oi, Luciano. Boa tarde pra você, boa tarde pros ouvintes da Rádio Gov. O que teremos hoje na Voz? Olha, primeiro a gente vai falar, Luciano, do decreto que o presidente Lula publicou hoje, né, assinou, regulamentando o programa Mover. O programa Mover foi criado, né, pelo governo federal para estimular a sustentabilidade na indústria automotiva, critérios de segurança, descarbonização, para estimular uma mobilidade mais limpa no país, né? E ele estava precisando ainda dessa regulamentação que está estabelecendo agora quais são os critérios mesmo para a indústria automotiva atender a esses requisitos todos, critérios que vão envolver eficiência energética, reciclabilidade dos itens do carro, segurança dos fabricantes ou das importadoras de veículos. Vai ter, por exemplo, um programa de rotulagem veicular para informar o consumidor sobre o desempenho ambiental e energético dos modelos. A gente está vendo aí uma renovação da frota no país, muito modelo movido a energia elétrico e tal, né? Exatamente. A gente já tem no Brasil hoje carro que é só combustível fóssil, carro que tem combustível mais limpo, como o etanol, e carro movido a energia elétrica, e a gente deve ter ainda outros modelos no futuro. Então, a gente precisa de critérios para o consumidor saber, de fato,
qual é esse nível de eficiência. Então, o Mover, ele estimula tudo isso e esse decreto hoje, regulamentando o programa, vai estabelecer um pouco esses critérios. A gente vai explicar tudo isso melhor na Voz do Brasil daqui a pouco. E vamos falar também, Luciano, que a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos anunciou 2 identificações novas de desaparecidos que estavam enterrados na Vala de Perus, em São Paulo. Olha aí, que interessante, né? A Vala de Perus, que era uma vala clandestina, onde opositores da ditadura militar eram enterrados. Existem inúmeros corpos lá de desaparecidos políticos que ainda não foram identificados, mas agora tivemos pelo menos mais 2 identificações. A gente vai falar disso também na Voz daqui a pouquinho. Às 7 da noite. Já acabou. Tá bom, obrigado, Mari. Um abraço, tchau, tchau. Nós estamos chegando ao final do Assunto Federal, prometendo voltar amanhã às 4 da tarde. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 4 da tarde. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.